Com relação aos princípios e métodos de interpretação constitucional, é questão 953809. Letra A. A interpretação conforme a Constituição, instrumento previsto no artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, permite a interpretação contrária à literalidade da norma, contra a legem, desde que necessária a preservação do princípio da supremacia da Constituição. Jamais é contrária à norma, tá? Não permite interpretação contra a legem. B. Segundo o princípio da concordância prática ou da harmonização, eventual conflito entre bens juridicamente protegidos deve ser solucionado pela coordenação e combinação entre eles, de modo que o estabelecimento de limites recíprocos evite o sacrifício de um em relação aos outros. Então, segundo o princípio da concordância prática ou da harmonização, eventual conflito entre bens juridicamente protegidos deve ser solucionado, sim, pela harmonização e combinação entre eles, de modo que o estabelecimento de limites recíprocos evite os sacrifícios de um em relação ao outro. Vamos ver meu próprio comentário da harmonização? Impõe a harmonização dos bens jurídicos em caso de conflitos entre eles, de modo a evitar o sacrifício total de uns aos outros. É geralmente usado na solução de colisão de direitos fundamentais, por exemplo, manifestação do pensamento versus direito da vida. Então, qual aparentemente é menos, né? Deve ser mantido, evitar conflitos e sacrifícios. Decorre da unidade da Constituição. Então, esse aqui decorre lá da unidade, tá? Sem predomínio abstrato de uns sobre os outros. Então, qual que vai ser aplicado no caso concreto? É perfeitamente isso. Ele decorre do princípio da unidade e o princípio da concordância prática, que decorre do princípio da unidade, ele é feito para evitar eventual conflito entre os bens juridicamente protegidos e para evitar não, para fazer com que, em caso de eventuais conflitos entre os bens juridicamente protegidos, deve ser solucionado pela coordenação e combinação entre eles, de modo que o estabelecimento de limites recíprocos evite o sacrifício de um em relação ao outro. Tá? Correta. Letra C. Por representar a ampliação dos poderes do juiz em prejuízo da esfera da opção política do legislador, sem que tenha sido adotado como regra geral o texto constitucional, o princípio da proporcionalidade só pode ser aplicado pelos tribunais nas hipóteses específicas? Não, o princípio da proporcionalidade é aplicado o tempo todo, não só nessas hipóteses específicas da lei. Segundo o princípio da unidade, essa questão, essa pegadinha é muito boa, pois ela você lê, você não acha erro no primeiro passar de olhos, né? Segundo o princípio da unidade da Constituição, as normas constitucionais devem ser interpretadas como integrante de um todo. Isso é verdade. Elas devem ser interpretadas como integrantes de um todo. De modo que, se qualquer delas implicar a ruptura, deve ser declarada inconstitucional, jamais qualquer delas vai implicar ruptura. Esse é o erro dessa questão, porque não existe uma verdadeira contradição entre as normas constitucionais, mesmo porque não existe hierarquia entre elas. Então, não existe como ocorrer a ruptura da unidade entre elas, entende? Porque não existe hierarquia entre elas. Não existindo hierarquia entre elas, não existe de verdade uma contradição entre elas. O que pode ocorrer é um aparente conflito, que deve ser solucionado. Mas como trata-se de uma Constituição que veio do poder constituinte originário, não existe hierarquia. Isso é incompatível com a nossa Constituição rígida. Tá? Foi isso que foi decidido na DI, que era incompatível e não existe hierarquia entre as normas. Por isso que ela está erradíssima. Vou ver para você ver. O princípio da unidade. O texto deve ser interpretado de modo a evitar contradição entre as suas normas e princípios constitucionais. Assim, não existe, não há verdadeira contradição. Não há contradição de verdade entre as normas constitucionais. O conflito é apenas aparente. A análise das normas deve ser integrada e não isolada, porque não existe hierarquia entre as normas da Constituição Federal. Esse é o princípio da unidade. Do princípio da unidade vem e nasce o princípio da harmonização, concordância prática, princípio da unidade hierárquico-normativa da Constituição, que busca apenas uma única interpretação no caso concreto
que impõe a harmonização dos bens jurídicos em caso de conflito entre eles, de modo a evitar o sacrifício total de um em relação ao outro.